Bom dia a todos. Hoje é dia 23 de novembro de 2022. Vamos dar início à sessão da Quarta Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Doutor Guilherme, o senhor está pela Metalatex? Pela Metalex. Desculpa, Metalex. Tudo bem. Então, o processo ele havia saído em vista, já foi realizada a sustentação oral, então hoje é apenas o senhor só acompanha, tudo bem? Tudo bem. Saiu. Só que o senhor está nos autos, não está aparecendo aqui para mim. Não, eu tenho procuração. Procuração foi juntada junto com a impugnação, porque ao longo dessa semana eu tentei fazer, acho que quem está no EPAT é a doutora Beatriz, minha colega, e ao longo dessa semana, tanto a Metalex quanto ela tentaram me subestabelecer e não conseguiram, aliás, desde o final da semana passada. Eu tenho até as telas, assim, dando erro no EPAT. Eu posso, então, gravar aqui a sua como ausente ou o senhor necessita que esteja no... Não, eu gostaria de constar minha presença, porque a minha procuração está lá no começo do processo. Deixa eu ver, então. O senhor tem número... está junto com a defesa? Junto com a defesa. Deve ser a defesa, o contrato social e a procuração. Um minutinho só. Deixa eu confirmar aqui, por favor. Defesa é o único arquivo. Vamos dar uma olhada. Eu estou olhando aqui, Zúlio. Uma procuração pública, né? Pode ser que eu esteja no subestabelecimento, ou não sei se eu estou na procuração ou subestabelecimento. Então deixa eu ver os subs aqui. Guilherme Cesarotti, página 760, presidente. Eu achei. Também. Inclusive, ele assina a defesa. Então, só me dá seus dados, por favor. Seu nome completo, Guilherme? Guilherme Cesarotti, é Cezaroti. Seu CPF, por favor. 256-485-148-75. Eu vou colocar o meu voto. Vamos eliminar. Vocês estão vendo meu voto já? Agora sim.
Sim. Sim. Bom, então eu vou ler. Adoto integralmente o relatório do ilustre juiz relator Dr. Rafael Zuli Neto, a quem presto as minhas homenagens. Pedi vista dos autos para melhor análise do caso. Trata-se de auto de infração para cobrança de ICMS e acréscimos sob o fundamento devidamente indevido de forma extemporânea nos valores de R$ 373.974,80 e R$ 215.506,44. Conforme se depreende, não há contestação ao direito ao crédito extemporâneo, mas ao fato de que os bens em discussão são alheios ao processo produtivo. No entender da fiscalização e da autoridade de primeira instância, referidos bens são alheios ao processo produtivo porque não têm contato direto com o produto final e foram adquiridos para uso e consumo, razão pela qual os créditos apropriados seriam indevidos. Em primeira instância, foi mantido integralmente o auto de infração, basicamente, sob o fundamento de que os bens cujos créditos foram glosados são bens que se desgastam ao longo de determinado período e não imediatamente, enquanto outros bens são peças de reposição, razão pela qual é indevido o aproveitamento dos créditos ICMS. Após minuciosa análise dos autos, notadamente os anexos que instruem o auto de infração, a defesa, o recurso ordinário e o laudo técnico apresentado, elaborado pelo Departamento de Engenharia Metalúrgica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, entendo que razão assiste a recorrente, tendo em vista que restou comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do seu objeto social, atividade fim. De fato, no laudo técnico acostado às folhas 775 e 797, bem como no decorrer do recurso interposto, estão destacados os bens e equipamentos que ensejaram a glosa do crédito do imposto, bem como suas respectivas funções, o que, no meu entendimento, não geram dúvidas acerca da relação direta com a atividade fim da recorrente. Referidos itens estão discriminados no citado laudo técnico, o qual demonstra a imprescindibilidade dos materiais utilizados para a produção de alumínio, descreve o uso de cada um dos materiais e demonstra que participam de forma imperativa do processo produtivo, com a conclusão da legitimidade do crédito. Data vênia ao entendimento do nobre relator, a recorrente demonstrou sim a utilização direta de tais bens no seu processo produtivo. A prova é robusta nesse sentido. Além disso, em relação a muitos dos bens relacionados, entendeu o nobre relator pela manutenção da glosa em função do desgaste se dar ao longo do tempo e não de imediato, ou seja, não levou em conta a essencialidade do bem. Nesse ponto, é importante ressaltar que a jurisprudência do STJ tem conferido outra interpretação ao artigo 20, parágrafo 1º da Lei Complementar 87. Aí eu transcrevo o dispositivo legal. Com efeito, mais recentemente, agosto do ano de 2021, a primeira turma do STJ, quando do julgamento do RESP 1.800.817 São Paulo, do qual foi relator o ministro Gurgel Faria, decidiu que a Lei Complementar 87/96 permite o aproveitamento dos créditos do ICMS referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de utilização dos mesmos para a realização do objeto social, atividade fim, do estabelecimento empresarial. Tem-se assim que a forma, integrante ou não do produto final, e o tempo de duração, imediato ou prolongado, do consumo do produto intermediário no exercício da atividade empresarial, não mais infirma o direito ao creditamento de ICMS, o qual, portanto, também deve ser reconhecido em relação às mercadorias que, por sua duração estimada, necessitam de reposição periódica para o correto funcionamento da matriz produtiva. E esse é exatamente o caso dos autos. E mais, como bem apontado pela recorrente do seu recurso, a Lei 87/96, dos seus artigos 19 e 20, autoriza o crédito do material intermediário desde que tal material seja utilizado na atividade fim do estabelecimento, diferentemente do estabelecido pelo convênio número 6688, que impunha a condição de consumo imediato e integral da mercadoria. As restrições ao aproveitamento do crédito ICMS previstas nos parágrafos do artigo 20 da Lei Complementar 87/96 tratam de hipótese em que não há incidência de ICMS na operação posterior, o que justifica o estorno do referido crédito. Contudo, conforme se depreende dos autos, não é o caso da recorrente, pois as saídas são tributadas, uma vez que somente alguns itens tiveram crédito glosado.
Ante o exposto, com o devido respeito ao nobre relator, conheço do recurso ordinário interposto e a ele dou integral provimento para reformar a decisão de primeira instância e cancelar o auto de infração lavrado. É o meu voto que eu coloco em discussão. Aos meus pares. Com a devida vênia da ilustre relatora, não me parece, tá? Eu peguei o mouse errado aqui, seja a questão do consumo imediato, para que serve. O laudo é bem característico, inclusive eu fiz questão de transcrever algumas das mercadorias ou dos produtos, né? E ainda eu digo, por exemplo, as folhas 456 do parecer técnico esclarece que a metodologia estabelecida para a classificação dos materiais, onde material intermediário seria aquele que entra em contato com a matéria-prima em processo, mas que não se integra no produto final. O próprio laudo diz isso. Seriam refratários, peças e componentes de equipamentos industriais, mas com a característica de entrar em contato com o alumínio em processamento. E aí o próprio laudo, que consta dos autos, por exemplo, aqui, manta de fibra cerâmica e módulo cerâmico, conforme a folha 720, trata-se de materiais utilizados para a vedação das interligações entre os dispositivos que compõem a linha produtiva da autuada e por onde percorre o alumínio. Percebe-se também que não se desgasta ou se consome no processo produtivo, sendo, portanto, materiais utilizados na manutenção da linha, deixa eu lembrar mais tarde aqui, de produção. Ainda conforme consta do parecer, folhas 443, os produtos massa moldável, tinta refratária são utilizados para manutenção. Deixa-se bem claro isso. Manutenção não faz parte do produto, tanto das calhas quanto das caixas de filtro. Desta forma, são materiais de manutenção e não a utilização efetiva direta do processo produtivo, não havendo de falar em direito a crédito. Se eu for pensar da forma como a doutora Maria Helene, até aquela decisão do STJ pensa, uma esteira rolante faz parte do processo produtivo. Feito um caminhão que leva a mercadoria, ou seja, que leva aqueles produtos que integram a mercadoria que sai do ponto A para o ponto B dentro da empresa, ou aquele tratorzinho, então também dá direito a crédito por conta disso. Ele não seria um bem do ativo ou coisa parecida. Sabe? Aí, ainda eu digo, aliás, sobre a matéria, este tribunal, bem como este relator, já de há muito tem posição quanto à impossibilidade de utilização do crédito. Isto porque os fatos narrados pelo autor fiscal encontram-se devidamente amparados pelas provas documentais já mencionadas e se subsumem perfeitamente à prova e o próprio artigo 142. Eu aqui acabei fazendo, por exemplo, o item 3 é um tal de um anel A-ring 4, 5, 6 e 7, item 19, papel cerâmico de 3,2 milímetros, como lembra a representação fiscal em seu parecer, e ela para ali detidamente em relação a esse produto, no sentido de que não há essa integração. E aí eu falo das mercadorias de uso e consumo, e abro e digo o seguinte, em itálico. Assim, entendendo a mercadoria que não for utilizada na comercialização, ou a que não for empregada para a integração do produto, ou para o consumo no respectivo processo de industrialização, ou produto rural, ou ainda na prestação de serviços sujeito ao imposto. Nota, essa mercadoria somente gera direito ao crédito do valor ICMS que onera sua entrada ou aquisição a partir de 1 de 1 de 2003, nos termos do inciso 1º do artigo 33, o que foi prorrogado, né? De tal sorte, correta interpretação da norma pelo auditor, sendo vedado o crédito dos materiais descritos. E eu aqui no meio do caminho, no meu voto ainda, acho que eu pulei para ser mais ágil, eu acabo falando de alguns outros produtos, e lembro, inclusive, do parecer, que está muito bem elaborado, do doutor Tarbir, que se manifestou pela representação fiscal. Tá? E ele diz, a certa altura, crédito devido material de uso e consumo, critérios separadores entre bens intermediários e materiais de uso e consumo, já que em ambos não integram o produto final, é o da extinção integral
ou imediata no processo produtivo, ou seja, para que seja conferido direito ao crédito, é necessário que haja um verdadeiro consumo, verdadeiro desgaste de tais materiais no processo produtivo e não mero desgaste ou deterioração. Aqui, no caso, eu falo conhecido e não provido, porque ele está se referindo ao processo DRT 340.73771/8/2017, julgado mais ou menos recentemente, em 10/8/18, tá? Então, adiante disso, tá? Eu mantenho o meu voto, lembrando a questão da súmula, tá? E fazendo referência ainda que o próprio parecer técnico, ele observa as folhas 452 quanto às fibras utilizadas para embalagem, acondicionamento dos tarugos, não foram objeto de autuação, pois se integram a produto final e geram direito ao crédito ICMS. Dessa forma, não foi objeto do AIN o óleo de corte utilizado nas serras figuradas que constam os tarugos, alumínio, pois tal metal é consumido imediatamente no processo produtivo. Então, o próprio laudo já fez essa separação do joio e do trigo, daquilo que efetivamente seria um material que sequer há um contato dos produtos que são fabricados. Eu, pensando nisso dessa forma, respeito e parabenizo o voto da doutora Maria Helena, mas mantenho o meu voto. Muito obrigado. Então, só para contextualizar, realmente, no convênio anterior, o 6688, tinha essa exigência, consumo imediato integral. Mas agora, a lei 87, ela fala que tem que ser para atividade fim. Eu concordo com você, Zuli, que não é todo e qualquer. Um caminhão, obviamente, não vai ser. Mas a gente tem que olhar processo por processo, né? Aqui a gente não está falando do caminhão, a gente está falando de outros produtos. E o STJ já tem se curvado sobre a essencialidade, ele está indo na mesma linha do PIS e da COFINS. Então, essa decisão, ela é bem para o caso. Ela fala, se tem a comprovação de que os materiais, eles foram importantes para a atividade fim da empresa, que é o caso, no laudo, o que o laudo fala? O laudo fala que realmente houve outros produtos que não foram glosados porque está na linha do entendimento do fisco, que tem que ser o desgaste imediato e integral, mas que tem outros que são para atividade fim, que compõem, que são importantes e são essenciais. Então, na linha do que o STJ está mudando o entendimento, e na linha da própria Lei 87, que não fala em tempo, não fala, mudou, não é a redação do convênio ICMS, eu vou manter meu voto. Eu digo o seguinte, eu acho que realmente cada processo é um processo. Por quê? Porque eu posso ter um determinado produto, vou dar um exemplo bem simples, aliás, nós apreciamos isso em superior ontem, um dos processos. Eu tenho uma broca, tá? Broca de furar, né? De furadeira, tá? Utilizada numa marcenaria. E eu tenho uma broca, essa mesma broca, utilizada numa fábrica de tratores. Até joguei isso num processo em nome da Caterpillar. Sem dúvida nenhuma, a da marcenaria dura no mínimo aí lá 6 meses, 7 meses, 8 meses, porque ela fura madeira e a madeira de regra é mais mole. Aquela que é utilizada pela indústria que fabrica tratores, de regra é um furo. Furou, morreu. Não tem como afiar, não tem nada. Então, efetivamente, essa praticamente imediata, ela se desgasta para fazer, ela é essencial, então nós precisamos analisar cada produto em relação à empresa. Aqui não quis me parecer que esses produtos, por exemplo, essa manta, né, que efetivamente ocorre isso. Tá? Mas então, no laudo no laudo fala que ela é importante para a produção do alumínio. É importante, você falou bem. Então, ela é importante. Para atividade fim. Né? Mas não é. Então, na verdade. Então, eu mantenho meu voto. Se me permitem, na verdade, o entendimento do STJ, não que ele cria uma confusão, mas ele reabre esse debate que, em tese, estava ali consolidado. Né? Bom, então se desgasta, se não desgasta, se é uso e consumo, se é processo produtivo. Esse era o debate de alguns anos atrás, ou 3 anos atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás. Agora, em 2021, o entendimento, na minha leitura, ele deslocou ali a importância
ele tirou um pouco a essencialidade e colocou a atividade fim. Então, pela interpretação do STJ hoje, no exemplo dado pelo Zulli, as duas brocas dizem São respeito à importantes. atividade fim das empresas. Exatamente, porque Por sem quê? elas... Marcenaria, sem a broca, o cara não consegue furar uma madeira para pregar uma na outra. E sem a broca, a Caterpillar, no exemplo dado pelo Zulli, não conseguiria fazer o furo X, Y, Z num aço, ou seja lá no que for. Portanto, você congelou Argos. Você até sai um pouco, se distancia um pouco da essencialidade, mas vai mais para a atividade fim da empresa. Então, por isso o termo importância. É importância para o processo produtivo. E eu já acho esse termo complicado. Porque se eu quiser julgar que qualquer coisa é importante para a minha atividade, nós vamos cair ali no creditamento, no aproveitamento, ou seja, lá no que for, de qualquer produto. Mas eu tenho que pedir todas as vênias aqui ao Dr. Zulli e anunciar que vou acompanhar a doutora Maria Helena, porque esse é o meu entendimento, em outros processos, inclusive, dizendo que eu mudei o meu entendimento, dizendo, olha, nos processos tais e quais eu votei de forma diferente. Mas agora eu me curvo ao STJ, que efetivamente é o Tribunal Unificador de Jurisprudência no país. Portanto, mesmo sabendo que há uma discussão aqui no tribunal em que a Câmara Superior vai dizer, mas espera um pouquinho, a nossa legislação cria vinculabilidade à DIN, resolução do Senado, aquela história que a gente conhece. 28. Dizendo, não tem recurso repetitivo na nossa lei paulista, não tem repercussão geral e, em tese, não tem obrigatoriedade para seguir tribunais superiores. Mas, com todas as vênias de quem entende no sentido contrário, eu me posiciono, seja por economia processual, seja por ordem econômica, quando de um ajuizamento de ação pelo contribuinte, por N motivos que a gente já conhece, só que, infelizmente, a questão virou uma questão de tese. Né? Ela saiu de algo objetivo, que era uso, consumo e por aí vai, e foi para a tese. Então, com todo o respeito que sabe que eu nutro por ele, doutor Zulli, eu peço todas as escusas aqui, mas vou acompanhar a doutora Maria Helena, porque sem para mim, problema. o entendimento do STJ é o que prevalece. Eu fico pensando, desculpa, doutora Maria, eu fico pensando o seguinte, que, na verdade, efetivamente, são poucas as decisões do STJ, ainda, é muito recente, sobre a matéria, tá? É do ano passado. Um ano, é? Mas foram, no decorrer do tempo, não foram centenas, não foi uma enxurrada. Mas eu fico pensando o seguinte, vou lembrar aqui, vocês dois estiveram presentes, me prestigiaram lá na organização que eu fiz do Congresso. E estava muito bom. Foi ótimo, foi muito Vocês legal. gostaram do almoço. Merecidos parabéns, público. Tava tudo parabéns. Bom. Foi um empenho que a gente acompanhou, o seu esforço, o seu empenho, a sua motivação de chamar as pessoas, de estar ali, de prestigiar as pessoas que ali falaram, só é merecedor aí do nosso respeito, do nosso reconhecimento. Sim. Foi um evento que está de parabéns. Mas lá, tá, numa certa altura nos painéis, eu falei, foi inclusive no do Argos, em relação e aí são duas coisas que tocam ao Congresso. Tá? A primeira foi na palestra do Argos, a uma certa altura, eu lembrei, até por conta de uma palestra que nós tivemos lá no próprio Codecom, do Dr. Luciano, sobre compliance, né? Eu lembrei do meu velho orientador, o Fábio Conder Comparato, e o Comparato, ele brincava comigo e dizia assim, olha, mas antes, ele falava Rafael, não Zúlio, a maioria me chama de Zúlio, né? Mas, doutor Rafael, ele falava para mim, né? Ele brincava. Antes de mais nada, o que você tem que ver? Eu falei, eu sei, é a sua posição, é a minha também, a natureza jurídica. Eu tenho que analisar essa natureza jurídica. Então, se eu pensar aqui, nesse exemplo que eu dei da broca, na marcenaria, a natureza jurídica da broca é de ferramenta. Nada do trator, ela não é de ferramenta, ela é de um instrumental que acaba se integrando diretamente ao processo produtivo e se consome de imediato. E uma coisa muito interessante que nós discutimos no processo, e eu acho que, infelizmente, é um caminho que nós estamos tomando, tá? É o seguinte, que a reforma, lembra um dos temas, a reforma tributária está sendo feita pelo Poder Judiciário. Tá?
Então, em razão disso, agora, desculpe, doutora Maria Helena, ter lhe atravessado, né? Mas é esse o meu entendimento, eu estou mantendo meu voto. Não, eu só queria completar que o fundamento da tese, né, novo entendimento do STJ, está na lei. A lei não fala, ela mudou a redação do convênio. A lei agora fala atividade fim, importância. Então, eu acho que a gente também pode julgar com base na decisão do STJ, porque a gente também está vinculado à lei. Então, eu acho que dos dois lados, né? Sobre essa questão... Mas eu tenho que efetivamente analisar a utilização do produto. Vamos lá, Flávio. Produto versus atividade da empresa. Olha a loucura. Primeiro, o cara fala que é crédito físico e determina um prazo que nunca chega a ser crédito financeiro. Depois, a jurisprudência vai evoluindo. Começa lá atrás, que nem o Zúlio. Tem que se integrar totalmente ao produto, tem que se incorporar ou se consumir imediatamente. Depois, passa a ideia do crédito econômico, participar do produto, do processo produtivo. E agora está passando a participar da atividade fim da empresa, ser importante para a atividade fim da empresa. E aí é uma coisa que você tem que interpretar. Tanto faz uma interpretação quanto a outra. É uma loucura. Agora, eu cheguei na do crédito econômico, que participa o que participa do processo produtivo, porque quando eu leio 87 de 96, eu não vejo mais aquilo que quando, entre aspas, o fiscal de verdade faz. O fiscal de verdade, quando glosa, ele vai querer que se incorpore ou que se consuma imediatamente. É assim que o cara que vai fazer o auto pensa. Não, eu já estou pensando em participar do processo produtivo. Mas esse voto da lei é além, porque ele dá para coisas que não participam do processo produtivo, mas são essenciais para a atividade da empresa. Então, não sei se eu dou um passo para trás e voto com o Zúlio, ou se eu dou um passo para frente e voto com a doutora Maria Helena e com o doutor Argos. Mas dos dois jeitos, na verdade... O contribuinte vai levar. Na verdade, eu não penso em nenhum dos dois jeitos. E mais do que isso, se você lê a 8796, ela não fala mais em se consumir imediatamente. Não fala mais. Mas ela fala no processo produtivo. Isso ela fala. Fala atividade fim. Na atividade fim, porque se a atividade fim não for industrial, ela é essa atividade. Exatamente. E mais do que isso, cada vez que você tem um tribunal superior julgando, os caras usam um critério diferente. Então, sinceramente, eu acho que eu estou mais próximo da doutora Maria Helena hoje. Mas, a reforma tributária está certa, Zúlia, está sendo feita pelo judiciário. Só que lá no fim, não dá para eles fazerem sozinhos. Não. Porque lá no fim não tem mais ICMS. Né? Mas está fora do julgamento desse caso. Eu vou acompanhar a doutora Maria Helena. O doutor Tony acho que queria falar alguma coisa. Sim, essa questão está bem madura já. Eu tenho pouca coisa a acrescentar, mesmo porque a posição da representação fiscal já ficou bem explícita no parecer citado pelo relator Dr. Zúlio. E eu só queria colocar que pese as posições contrárias, absolutamente legítimas, essa discussão tem sido objeto na Câmara Superior já há algum tempo, mesmo com a alteração legislativa citada pela presidente, a doutora Maria Helena, e é tranquilo e pacífico na Câmara Superior a interpretação ou a adoção da tese, como disse o doutor Argos, esposada pelo doutor Zúlio no seu voto. Era só essa questão que eu queria colocar, porque certamente os senhores são doutos também, né?
Mas eu acho relevante colocar que na Câmara Superior é pacífico e tranquilo, que a tese que adotada pelo fisco paulista é a vigente e é a mais correta atualmente. Então, vamos lá, podemos votar? Vou encerrar os debates. Azuli, você tem que registrar seu voto. Tá, agora ok. Apertei, mas demorou. Verificar quórum. Iniciar a votação. Então, por maioria, recurso ordinário conhecido e provido. Obrigado, doutor. Tenha um bom dia. Muito obrigado, um bom dia a todos. Meio lento. Bom, nós vamos agora passar pelo processo 4133658, White Solder Limitada, é da relatoria doutora Argos, mas saiu em vista do doutor Flávio. Está presente a doutora Hilda, mas hoje só para acompanhar, porque já foi realizado a sustentação oral na semana passada. Eu só vou anotar aqui a sustentação oral. Doutor Flávio, a palavra é sua. O voto do doutor Flávio parece que não está disponível, né? Eu já abri. Eu vou colocar o voto eu vou colocar o voto disponível no sistema para depois comentar. Pode ser? Claro. Tá bom. Então vou primeiro colocar ele aqui. Tô aqui, eu vou apanhar um pouquinho aqui do sistema e aí já coloco. Estou apanhando um pouco aqui do sistema, mas daqui a pouquinho já está lá. Agora sim. Meu Deus. O que foi, Flávio? Nada, aqui no computador aqui. Nada
a culpa não é nem do sistema aqui. Eu estava com dificuldade de entrar, eu entrei com o Chrome, né? E agora eu estou colocando ele aqui com o Chrome, e ele está entrando também. Acho que não vai dar problema nenhum. Mas vamos lá. O Chrome te dá problema quando você registra a emenda, mas se você tiver no sistema, eu acredito que como ele cai no Explorer, não vai ter problema nenhum. Também acho. Mas é assim, dado que eu não estou muito hábil aqui de computador, então eu sempre fico meio, como que eu vou te falar assim, meio receoso assim. Vai, cadê ele? Vai, tá aqui, Jorge. Não há questões antecedentes. Acho que eu consegui registrar o voto. Agora vamos lá. Caiu aqui. Gente, vamos ver aqui se conseguiu, se entrou. Entrou, finalmente. Então tá aqui, tá? E gente, totalmente desformatado. Abre de novo para eu corrigir. Sim. Perdeu toda a formatação. Tá todo... Eu consegui ler seu voto aqui, doutor Flávio. Eu sei, mas você viu que ele está todo desformatado? Para mim, não. Deixa eu ver. Vê se está todo desformatado. Para mim está um horror, todo desformatado. Só não está justificado. É que está certinho aqui no... Deixa eu voltar aqui. Pronto. Volta aqui porque está um horror. Já abri. Obrigado. Um horror esse troço aqui. Eu também achei um horror o final do seu voto. Por quê? Conheço e dou provimento. Não, mas isso depende do caso. Um que deu provimento, você acha um horror? A representação, sim, né? Ela tem que achar um horror, né? Porque tá com a missão institucional e tal. Mas assim, cara... Horror nunca, doutor Flávio. Não me Entendeu? Mas você entendeu? Você tem a sua posição institucional, isso eu acho que vocês fazem super não, bem. pode dizer que Lutam assim, nos horroriza essas posições. Né? Não é uma questão de horror, mas assim, é uma missão aí de representante fiscal, né? Sim, é institucional. Agora, o problema aqui, cara, esse aqui vai estar bastante... E, na verdade, eu acabei concordando com o doutor Arnes, né? A princípio, quando eu tirei em vista, eu achei que eu ia discordar. Mas aí eu fui ler os documentos que vinham os autos, e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando o processo em que se declarou a nulidade. Aquele processo, ele mudou a forma de eu ver o processo. Porque, na verdade, eu achei altamente contraditório. Né? Eu achei altamente contraditório e acho mais uma coisa aqui que eu vou falar antes de eu ler, mas eu vou falar de novo também enquanto eu ler. Quando você é fiscal de algum órgão e vai fazer uma fiscalização, às vezes pelo seu feeling, o seu feeling é que tem algo errado lá. E geralmente tem mesmo. Só que o que acontece?
isso daí ele não está na linguagem jurídica. Então, eu acho muito difícil, se você não traduzir isso para a linguagem jurídica, e seja mantido aqui no TIT, ou num tribunal judiciário, pior ainda, entendeu? Por quê? Porque, às vezes, aquilo lá até tem alguma coisa errada lá, mas é muito difícil você, numa linguagem que não é jurídica, baseado no feeling de fiscal, você simplesmente conseguir. Eu não estou conseguindo, sempre que eu estou trazendo aqui, entendeu? Ele está desalinhando. Eu estou dando só uma melhoradinha aqui, já vou ler, tá? E eu acabei chegando na mesma conclusão que o Dr. Argos. Cheguei na mesma conclusão que foi pelo cancelamento da autuação. Isso não quer dizer que eu acho que não há nada errado com esse contribuinte e que aqui não deva ter algo de errado. Mas a conclusão que eu chego é que o conjunto probatório que ele colocou aqui nos autos, ele não consegue, no mundo jurídico, na linguagem jurídica, manter uma autuação. Exatamente por isso é que ele tem a contradição. Porque o cara lá foi lá, viu, não teve algo, mas o feeling dele é que tinha algo errado lá. Deixa eu ler para entender melhor. Pedir vista para, com mais vagar e mais cuidado, já registrei o voto, acho que já melhorou um pouco a formatação, tá? Melhorou aqui. Pedir vista para, com mais vagar e mais cuidado, analisar os documentos, em especial aqueles utilizados para se declarar a idoneidade do suposto fornecedor da autuada. Inicialmente, adoto o bem elaborado relatório do Dr. Argos, a quem rendo minhas homenagens de estilo. A matéria em exame se restringe aos itens 1 e 2 desta autuação, vez que apenas estes itens nos foram devolvidos pela Colém da Câmara Superior, como bem consta no voto do relator. Inicialmente, constato por problemas no procedimento de lavratura do AIM, no lavratura deste AIM, que contrariam o quanto disposto na Lei Complementar Estadual 939 de 2003. Não há nos autos para que a empresa possa contraditar diversos elementos apontados pelo fiscal em sua manifestação, folhas 18, 162 e seguintes. Quais sejam as consultas aos cadastros de contribuinte, as informações referentes à empresa Luminor, alguma comprovação que a empresa teria poucos funcionários e não seria possível qualquer tipo de representação. Tudo isso indica que a fiscalização, para testar a veracidade das informações trazidas pelo contribuinte em data posterior, realizou uma ligação para o telefone que consta dos e-mails entregues pela recorrente. Essas informações pedidas a posteriori, sem comprovação nos autos, para contraditório da autuada, não podem servir para confirmar a autuação. O que eu estou dizendo é aquela coisa do feeling de fiscal. O cara pegou os e-mails que ele disse que teve as informações, ligou para aquele número e aquele número era de Ribeirão Preto. E aí apareceu uma outra empresa. Como ele não reduziu tudo isso a termo, e não deu contraditório. Esse é o primeiro problema. É aquela coisa de feeling de fiscal que o cara tem que traduzir na linguagem jurídica. Ainda, quando vou aos documentos que estão em processo que declarou inidoneidade, por simulação de empresa ou estabelecimento do suposto fornecedor da autuada, constatam inconsistências nesse processo que podem ser utilizadas para anular o processo que não podem ser utilizadas para anular o processo de declaração de inidoneidade. Vê-se que este é de competência da DIFIS, mas podem servir para cancelar o presente auto de infração. Ou seja, podem servir para que, neste caso, a inidoneidade dos documentos fiscais não resulte na imprestabilidade do crédito. O processo, as folhas 1420 a 1466, contém uma contradição, pois afirma que a Gênesis, suposto fornecedor da autuada,
da autuada, empresa está localizada em atividade no endereço declarado. Não há grande divergência entre os valores de entradas e saídas, porém, dada a abertura muito recente da empresa, recomenda-se aguardar a transmissão da GIA do mês de junho de 2014 para melhor verificação. E 3.3. Todas as empresas emitentes e destinatárias com base em consulta ao CADESP se integra e ao cadastro do CNPJ da RFV encontram-se na situação ativa. 3.4. Contudo, em consulta ao CADESP, não veio um pedaço, gente. Não veio um pedaço do voto. Não, aqui está íntegro. Aqui está normal. Também, Contudo, em consulta ao CADESP, constatou-se que o senhor Leandro dos Santos, CPF, é sócio da empresa Fênix Comércio de Metais, estabelecida no mesmo endereço, Avenida Presidente Wilson, 2115, e encontra-se suspenso em função da não localização, tem o GEDOC. E, em consequência, foi instaurado o procedimento administrativo de constatação da nulidade da inscrição, GEDOC, em poder da DRT-C3, portanto, não havendo elementos concretos, salvo o menor juízo para adoção de medidas restritivas no presente momento, propõe-se o encerramento da presente USF e prosseguir os trabalhos fiscais com base no GEDOC mencionado. Em 27 de 6 de 2014, foi constatado o funcionamento da referida empresa no estabelecimento. Em 1 de 7 de 2015, retorna o fisco em nova diligência e enuncia alguns motivos pelos quais se irá propor a nulidade da presente inscrição estadual, dentre os quais que não houve alteração perceptível na quantidade e na disposição das mercadorias estocadas em relação à diligência fiscal realizada em 26 de 6 de 2014, o que indica que não houve circulação de mercadoria. Também da referida diligência se extrai a informação que um sócio da autuada seria o gestor de fato da Gênesis. Porém, não há comprovação de tal afirmação. Ainda fala a fiscalização que 60% das operações da Gênesis foram realizadas com empresas irregulares, o que pode ser usado para autuar a Gênesis, mas não comprova que houve simulação de estabelecimento. Fica claro aqui que a fiscalização, utilizando a intuição de profissionais acostumados a presenciar fraudes, detectou uma série de fatos que poderiam constituir irregularidades, mas que os apresentou numa forma que dificilmente pode ser aceita pelo direito. Assim sendo, apesar de não ter competência sobre o processo de declaração de inidoneidade, salvo o melhor juízo, eu acho aqui que o AIN trazido pela autuada para tentar provar que o AIN sequer atingiu presunção relativa. Indo mais além, vejo nos autos uma série de documentos trazidos pela autuada para tentar provar sua boa-fé, tanto em relação ao item 1, crédito indevido, quanto ao item 2, recebimento desacompanhado de notas idôneas. O conjunto de provas de pagamento abrange todas as operações com os valores próximos, havendo apenas uma operação em que houve um atraso no pagamento. Os documentos não comprovam quem recebeu, pois são sistemas bancários de preenchimento do contribuinte. Porém, em conjunto com a movimentação bancária da autuada que veio aos autos, parece comprovar os recebimentos. Os e-mails, apesar das inconsistências apontadas, parecem indicar que existe uma relação comercial. Aqui, o conjunto das provas indica que não basta intuir que há algo de errado. É preciso traduzir esse feeling na linguagem do direito. Assim sendo, conheço e dou provimento ao recurso ordinário. Eu dei provimento assim que eu voto. Obrigado, doutor Flávio. Doutor Zulli, ou doutor Tony, algum apontamento? Eu já tinha Mas espera um pouquinho, doutor Presidente, Flávio. O senhor está dando provimentos quanto ao item 1 e 2 só, né? Então, essa era a observação que eu ia fazer, é parcial provimento. Mas é que eu entendi que o recurso ordinário, a Câmara Superior só nos devolveu o 2. Então, eu achei que pode ser provimento, mas se vocês acharem... Não, é que assim, seria provimento, mas é para cancelar só o 1 e o 2. Eu troco para parcial provimento, que eu acho que tecnicamente fica melhor mesmo. Eu acho que colocar parcial provimento para cancelar os itens, apenas cancelar os itens 1 e 2, porque o resto está sobrestado, vamos dizer assim. Porque o resto... Até você pode colocar na forma como decidido por Câmara Superior, a devolução do exame,
Ou seja, por quê? Por que você está analisando os itens 1 e 2? Por conta da deliberação de superior. Eu já abri, Flávio, pode arrumar. Eu falei lá em cima, tá? Porque a Câmara Superior só nos devolveu o item 1 e 2, tá? Então, mas fica esquisito aqui embaixo, que parece... Então, acho que fica assim, Flávio, como sugestão. Parcial provimento para fins de cancelamento apenas dos itens 1 e 2. Aí fica claro e aí realmente fica uma curiosidade o que vai ser feito lá em cima. O voto do relator, né? O relator já está escrito parcial provimento. Né? Exato. Eu vou colocar parcial provimento, porque assim, lá em Nos cima... moldes do voto do relator, como sugeriu aqui o Dr. Tony. Acho que... Agora, eu gostaria de colocar uma questão que eu acho que é relevante nesse caso, porque atinge outros casos também. A DEAT, dentro da sua competência, tornou inidôneo aqueles documentos por conta da decisão da competência da DEAT. Ao dizer que respeita a competência da DEAT, mas não respeita a conclusão da DEAT, eu acho que a gente fica numa situação juridicamente precária, com todo respeito à opinião expressa nos votos, tanto do relator, quanto, especialmente, do voto vista. Então, eu penso que, uma vez que naquele outro processo que decretou a inidoneidade desses documentos, foi feito, não há nenhum desafio àquele processo, né? Foi feito de acordo com as normas regimentais, de acordo com as normas processuais atinentes àquele processo e transitou em julgado, né? Então, não caberia a nós reavaliar, por mais vontade que dê para fazer isso, né? Porque estão alguns elementos ali, reavaliar e reapreciar a conclusão daquele processo, que foi pela inidoneidade. Além disso, me parece relevante reafirmar, eu já disse isso na sessão passada e vou dizer de novo, que não há prova de pagamento, porque os pagamentos apresentados, ou boa parte deles, quase todo ele, é dentro daquele sistema de pagamentos que você escolhe ou edita o beneficiário, não sendo ele vinculado ao efetivo beneficiário, né? Então, me parece que, nesse caso, não há prova não há prova do pagamento e não se pode alterar a decisão que considerou aqueles documentos inidôneos. Essa posição da... Não altera a decisão. Então, só um esclarecimento rápido. Não se está questionando, eu já disse isso também na sessão passada, não se está questionando o PCN lá atrás. Não. A afirmação é: os documentos de lá e as informações apuradas lá não foram trazidas formalmente a estes autos, Exatamente. o que cerceou o direito de contraditório da contribuinte. De forma alguma eu estou dizendo que aquele PCN está errado, ou que está incompleto, ou que foi mal feito, está transitado em julgado e está tudo certo. A questão é, não se trouxe aos autos as informações que o fiscal considerou relevantes. Olha, porque lá no PCN dizia isso, isso, isso. A pergunta óbvia é, cadê nos autos? Não tem. A crítica é essa, não é ao PCN, não é de desrespeito à decisão prolatada pela DEAT, muito ao contrário. É dizer, traga o conteúdo desta decisão aqui, Sim. e provavelmente, ou talvez, o resultado seria diferente. Então, talvez seja sugestão até para os trabalhos fiscais de melhor instrução. Não custa nada, é digital, coloca no processo, que a gente olha e fala, gente, não teve jeito mesmo. É assim, assim, assado. Agora, se pautar em informações, em dados, em questionamentos que não constam do processo, deste processo, não dá, na minha leitura, com todas as vênias. Desculpe, doutor Argos, mas veja, existe, no processo, existe o anúncio da existência desse outro processo da inidoneidade com alguns documentos, né? No decorrer deste julgamento, ou no decorrer do processo administrativo, até para ser mais amplo, constatou-se, eventualmente, a necessidade de mais informações daquele processo.
Ora, diante do princípio da verdade material, seria fácil baixar em diligência para que essas outras informações que eventualmente possam ajudar no convencimento dos juízes pudessem fazer parte dos autos, né? Porque nós estamos aqui dentro de um processo administrativo que é regido pelo princípio da verdade real, pelo princípio da verdade material, que não é outra coisa senão a possibilidade dos julgadores, dos juízes, buscarem provas de motu próprio. Vamos lembrar dessa observação. Quando tiver mal instruído, em desfavor do contribuinte, lembrar que também diligência. é a mesma coisa. Mas estando previamente nos autos essa informação, não há nenhum problema. Inclusive, a gente, na representação fiscal, por exemplo, não aparece o pagamento de uma determinada operação. Depois aparece esse pagamento, que já existia, feito normalmente por causa do princípio da verdade material. Eu não estou afirmar o que eu estou afirmando agora. Está cortando, Fábio. Eu acho que a contradição é insuperável. Sabe por quê? Qual é a competência da DEAT para aquele processo? É para declarar inidoneidade e nulidade. Esse processo, a gente não tem competência. A gente não pode tornar a gênesis idônea. Mas a gente tem competência para essa inidoneidade não tornar o crédito imprestável. Por isso que a gente analisa que tem que vir as coisas da inidoneidade nos autos. Senão, bastaria dizer que é inidôneo, Exatamente, que o crédito já teria caído. Como tem... Não, restaria boa-fé, né? Não, a boa-fé é depois. Porque, para mim, ele é pior do que para o Argos. Ele não atingiu nem presunção relativa. Se o cara não tivesse trazido nada, mesmo assim ele tinha que cair. Por que eu acho? porque não tem prova, gente. Porque o cara pegou o feeling dele e, tem algo errado nesse contribuinte. Exatamente. Só que não traduziu na linguagem do direito. Exatamente. Porque, assim, você ligar para ver se esse documento é bom, você pegar e ir lá uma vez e falar, olha, está mais ou menos igual à mercadoria dos outros dois, deve ter algo errado aqui. Esse cara até pode ter razão, ter algo errado lá. Só que acontece que isso não está na linguagem do direito. Quem fez a 13457, ela fez ela como uma lide. Ela fez o processo administrativo como uma lide. Um monte de gente, principalmente dos contribuintes, não gostou. Mas já que você fez como uma lide, agora ela é a lide. Agora ela tem os os princípios processuais. Agora, se você não trouxer na linguagem do direito, não vale. Agora, o que pode é ir lá fazer uma outra fiscalização, trazendo a linguagem do direito, vai achar coisa aí. Agora, o cara dizer que, olha, as mercadorias estão no mesmo lugar, por isso a empresa não existe lá, entendeu? A competência é dele, continua a empresa sendo inidônea, mas eu não vou invalidar o crédito por causa disso. Entendeu a minha visão? Vamos votar, gente? Não tem nada a ver com a competência da DEAT isso. A competência da DEAT não é pela conclusão da DEAT no processo, é naquele processo dele. Lá você não mexe, continua sendo inidôneo. Vamos votar? Podemos votar? Parece, não sei, me parece que essa diligência que foi solicitada pela RF ao núcleo de fiscalização, a 18.000 folhas 18.431, ela acaba esclarecendo sobre os itens 1 e 2, né? Olha, dessa diligência eu fiquei com algumas dúvidas em relação à situação da empresa. Não, porque o cara eu acho, o cara faz uma diligência, o fiscal fala que ele ligou para essa empresa e que era para outro lugar. Só que isso não veio antes nos autos. Como o cara pode contraditar isso? Não tem jeito, gente. Está mal instruído, não tem como. Não tem pé nem cabeça aí. Assim, pelo feeling de fiscal, eu faria um auto aí. Mas se eu estou julgando, na linguagem do direito não dá, cara. Vamos votar, gente? Eu acho que dá para votar já. Vamos lá. Encerrar debates.
Verificar quórum. Presidente, só uma Pois não. observação. Oi. Salvo engano, ainda consta no registro do voto do Dr. Flávio provido. Provido, né? Ah, então, peraí. É preciso corrigir, botar parcialmente provido. Hum. Na linha do que nós falamos, né? Quer dizer, se tiver de acordo. Tudo bem, mas Tá aberto, doutor Flávio. Tá provido, tem que arrumar. No registro. E na ementa também, Flávio. Tá, que eu Botar, coloquei. deixa eu ver. Botar Você parcialmente tem que provido. arrumar as bolinhas e a ementa. As bolinhas rolão, tá? Parcialmente. Sabe por quê? Porque, na verdade, eu achei que eu estava analisando só os itens 1 e 2. Então, é que o recurso inteiro, ele trata de todos os itens. Mas exatamente. só nos foi devolvido 1 e 2. Então, a gente está dando Entendi. total Tecnicamente- provimento ao parcial recurso. Não, entendi. Seria isso. Entendi. Parcial seria para os itens que estão sobrestados, que estão lá que já foram julgados lá na Câmara, vão ser julgados lá na Câmara Superior. Vão ser julgados, né? Já coloquei parcialmente. Entendi. Não é que ela devolveu para a gente isso e o resto acabou. O resto ficou lá sobrestado. Isso não é parcialmente. Tá certo. Me ocorreu agora, desculpem a intervenção extemporânea, mas me ocorreu o seguinte: na verdade, a gente tem o parcial provimento do recurso ordinário, porque foi o que nos devolveu a Câmara Superior, e na parte conhecida, provida. Sim. Né? Será? Ocorreu isso Sim, agora. é porque Dá tá os dando dois, provimento aos 2 itens, né? Boa, É hein? isso mesmo. Não é isso? Boa. É isso Mas mesmo. acho que tá Então, eu vou certo. corrigir também, presidente. Então vamos lá. Os Corrige. 2. Acho que está certo, viu, Tony? É isso mesmo. Por isso que eu tinha dito inicialmente, Então, é ou parcial. na forma da anulação, na forma da devolução de Câmara Superior. Né? E nós Parcial, estamos parcial conhecimento com Parcial total conhecimento. provimento à parte conhecida. Não, tá Presidente, certo. Doutor me Argos, permite a edição? o doutor Argos tem que pedir. O Flávio Não. conseguiu. Não, não consegue me autorizar a edição? Só das. Parcialmente Tem conhecido. que pedir aí, tem que pedir. Mas eu não tenho nada para pedir aqui. Só tem voto de preferência, é isso? É melhor. Porque Ué, eu não tenho como abrir teu voto. então eu vou copiar o voto e no preferência Aí coloca. eu coloco. Então, peraí. Tem que pedir E uma na- preferência. É isso mesmo? Porque eu só consigo mexer na vista na vista. Não tem como abrir o teu voto. Ou, na sua preferência, você se restringe a essa parte, né? Em vez de copiar todo o Não, voto. acho que eu copio o voto inteiro e... Para não ter problema. Tanto faz, né? Redigir preferência, ó. Não vou nem colocar, pedir preferência, nada disso. Só o voto inteiro. E com a correção na ementa e no final... Conhecido parcialmente com julgamento de mérito, é isso? Conhecido parcialmente com julgamento de mérito. E parcialmente provido. E eu não estou conseguindo colocar ementa. Na parte conhecida, provida, né? É porque lá embaixo, no voto de mérito, só tem assim: conhecido parcialmente com julgamento de mérito. Não provido ou parcialmente provido. Então, parcialmente provido. Significa que naquela parte que foi conhecido Mas foi provido. provida, não é parcial. Exatamente. Na parte que a gente analisou, foi provida integral, né? Então, acho que tem que colocar, que é provido mesmo. Mas se não tem essa opção... Só tem não provido ou parcialmente provido. Eu colocaria parcialmente provido, que significa que naquilo que foi conhecido foi provido. Mas não é, não é. Mas não é. Tecnicamente está errado. Eu tenho a impressão que o doutor Flávio é mais prudente ir pelo caminho do doutor Flávio, apesar de tecnicamente não estar o mais correto, na minha opinião. A empresa vai entrar com retificação. Porque a gente está dando provimento ao que foi E analisado. registra errado. Total provimento. Mandou analisar 1 e o 2. Nós cancelamos 1 e o 2. Total provimento. Não é parcial. Se fosse o advogado, iria pedir retificação de julgado. Eu concordei com vocês, eu sei, mas não tem. E se a gente deixar aqui conhecido integralmente, porque é o que nos foi devolvido, matéria devolvida foi conhecida integralmente. Bom, e foi provido. E volta aqui para o provido. Exatamente. Não vai fazer diferença. E tecnicamente fica mais correto, eu acho. Também. Então, que nem eu fiz na primeira vez, conhecido e provido. Tá bom. Exatamente.
Tá bom, mas vai ter que mudar os votos também, né? Como é que a gente muda aqui, presidente? Pelo eu consigo. Pelas preferências, tem que mudar como preferência. De novo? Está em Conheço andamento ainda, você não registrou. Conheço e dou provimento. Então, peraí que eu preciso agora achar o voto. Então, eu vou colocar, ó, não há questão antecedente. E vou deixar, doutor Tony, deixar do jeito que está, porque é menos problema. O sistema não nos ajuda muito. Não ajuda mesmo, Deixa eu achar o voto aqui. Conhecido e provido, não é? Conhecido e provido. Aqui, White Soldier. Eu odeio. Conhecido, a gente tinha colocado. Ah, bom, tá. Conhecido e provido. Porque na parte que voltou para a gente foi conhecido e foi provido. Acho que é o que está certo. Na primeira vez que era o que o Flávio tinha colocado. Mas eu pensei assim, eu pensei só naquela parte que eu estava analisando, talvez eu tenha perdido a noção. Não, Nascimento está certo. O que foi analisado foi conhecido e foi provido. Eu vou... Então, só estou tentando aqui. Na verdade, o cancelamento parcial é que causa essas... horroroso. Horroroso. Mas eu não entendo como que eles vão julgar, gente, porque, no meu entendimento, ou anula tudo ou anula uma parte, ou não anula nada. Não dá para ser. Eu sempre fui contra o cancelamento parcial, né? E eu tinha aquele procurador, o doutor Paulo da Costa Júnior, que falava que o processo é uma inteireza. E ele nem pensava nos efeitos práticos, ele era advogado, jurídico, bem, sabe, técnico, né? Mas eu pensava na parte assim, os rolos que iam dar, né? Porque quando você está na assistência, você pega os rolos depois, entendeu? Bom, então fica conhecido integralmente e provido. Sim. É isso. Todos de acordo? Todos de acordo. É isso mesmo. Sim, né? Pronto. Agora está certo. Ok. Eu tenho dificuldade de opinar isso, doutor Agus, porque eu não tenho acesso à tela de vocês. Eu não sei o que tem aí. Entendeu? Não abrem as possibilidades aqui, a gente tem que fazer uma certa adaptação. O que tem aí. Você deveria ter acesso, porque como você contradita e fala as coisas e fala da representação fiscal, até para você falar a sua opinião, você deveria ter acesso a todas as telas da gente. Essa é uma sugestão de falar lá com o EPAT, né? Dizer, olha, dá Doutor acesso Zuli. aqui para representação. Aí o pessoal fala assim, você está arrumando mais trabalho para a gente, vai trabalhar você. Doutor Zuli, confirmar quórum. Você está... Iniciar a votação. Então, por unanimidade, nos itens que nos foram colocados para apreciação, recurso conhecido e provido. Obrigada, doutora. Obrigada, senhores. Bom dia aí e bom trabalho. Obrigada. Nós vamos para o terceiro processo número 4143225, Terra Verde Máquinas Agrícolas Limitada, da relatoria doutor Rafael Zuli. Não tem ninguém presente, eu só vou registrar sustentação oral. Doutor Zuli, a palavra é sua. O processo já estava disponível, eu só vou tirar a parte da sustentação oral, né? Não ocorreu. Eu sempre deixo aquele pedacinho.
e datar. Hoje é... Não existem antecedentes preliminares, a questão aqui é de crédito, vocês me escutam? Crédito indevido. Tá? No período de janeiro de 18 a dezembro de 18, ou seja, já não tem súmula 10 aqui, tá? Na mercadoria, operações com diferimento do imposto na forma do decreto 51.608, relacionado ao demonstrativo 1, trata de transferências internas oriundas de outras filiais, cujos documentos foram emitidos com destaque indevido do imposto, uma vez que o decreto tal determina que o diferimento deve ser aplicado nas saídas internas de máquinas ou implementos agrícolas até o momento em que ocorrer a saída do estabelecimento rural dos produtos resultantes sujeitos ao imposto. Essas transferências foram escrituradas na IFD com crédito de imposto, conforme se comprova pelas cópias das débitas. Examinando os autos, observa que o processo encontra-se devidamente instruído, os elementos que comprovam as infrações, conforme detalhado no demonstrativo anexado, trata-se de crédito indevido. No caso, temos transferências internas oriundas de outras filiais, cujos documentos fiscais foram emitidos com destaque indevido do ICMS, que determina o decreto 51.608 que o diferimento deve ser aplicado nas saídas internas de máquinas ou implemento. Neste ponto, apurou o fisco que estas transferências foram escrituradas no registro de entradas com crédito do imposto, conforme se comprova pelas cópias das DANF. Quer dizer, não há dúvida em relação a esse fato, né? A seu turno, interessado alega que as operações ocorreram com destaque do imposto nas notas fiscais e que, considerando que o imposto teria sido cobrado nas remessas das mercadorias recorrentes, deveria ser reconhecido o crédito sob pena de ofensa ao princípio da acumulatividade. Também argumentou a recorrente que, no caso, a ausência de prejuízo horário, que o ICMS creditado teria sido recolhido pelos fornecedores. Porém, o creditamento efetuado pela interessada é patente e incontroverso nos termos dos autos. Ainda igualmente incontroverso é o fato de que, nas operações que deram ensejo ao creditamento indevido, estas abarcadas pelo diferimento, pois, de acordo com o decreto, o lançamento do ICMS incidente nas saídas internas de máquinas e implementos não foram, como consta listado no anexo 2 da resolução SF498, conforme a decisão normativa 3 de 2003. E assim fica diferido para o momento em que ocorrer a saída do estabelecimento rural dos produtos resultantes sujeitos ao imposto. Ainda conforme o artigo 186 do regulamento, o destaque do ICMS nas operações sujeitas ao diferimento do imposto é vedado. De outra banda, a própria interessada reconhece em seu RO que adotou procedimento contrário à determinação legalmente prevista, alegando que apesar de seus fornecedores serem detentores de regime especial, o imposto teria sido destacado das notas fiscais e que o ICMS creditado teria sido recolhido pelos fornecedores, portanto, não teria ocorrido prejuízo ao fisco. A simples leitura do RO dele se conclui que tais alegações não merecem acolhimento porque não encontram nenhum respaldo normativo. Também lembra a RF em seu parecer, abro aspas, inaceitável a argumentação de que não teria ocorrido prejuízo ao erário paulista, não cabe ao contribuinte mensurar o prejuízo que uma conduta contrária às normas tributárias vigentes culmina na infração da legislação tributária causa ao Estado. Dos autos e do procedimento fiscal, não observo que tenha sido referido o princípio da não cumulatividade ferido e o suposto direito de creditar-se que a recorrente equivocadamente entende possuir. Observa-se o que preconiza o artigo 59, parágrafo 1º, itens 1 e 2 do regulamento, disposto dando que, como infringido, posto que no referido artigo determina em seu caput que o imposto seja não cumulativo, compensando-se o devido em cada operação, como anteriormente cobrado. Ocorre que, nas operações em questão, não é imposto cobrado, uma vez que o Instituto de Diferimento posterga a sua cobrança, destacado para momento futuro o lançamento do tributo, portanto, não há de se falar em direito a crédito. Não vejo demais argumentos. Mantenho desta forma o feito fiscal, negando o provimento ao recurso ordinário. Então, para mim, é bem objetiva, tá? Eu conheço, não há de se falar na súmula pela data, né, como nós
nós vimos, eu estou, então, negando o provimento ao recurso solitário. É assim que eu voto. Eu só vou editar, porque eu tirei a sustentação oral e corrigi 2 errinhos. Né? E vamos lá. Já tinha sido disponibilizado o voto, né? Eu Já acompanho, eu vou acompanhar, doutor Zuli. Os também. demais vão acompanhar? Eu vou acompanhar. Já conhecíamos aí a decisão, o caso, portanto, sem maiores comentários adicionais. Vou esperar o doutor Zuli registrar. Eu só vou registrar outra vez, porque eu corrigi 2 coisas aqui. Está chegando lá. Isso é simples. Feito. Desculpe-me aquele dia, doutor Tony, mas eu não tinha me apercebido disso, né? É que ficou meio confuso. Eu acabei colocando naqueles que é para entrar na próxima pauta e não entrou, porque no dia a doutora Marinela, quando selecionou os processos, acabou deixando de lado aí o Terra Verde, tá? Vamos encerrar debates. Verificar quórum. Gente, caiu tudo. Espera um pouco. Não vai se machucar, hein, Flávio? Não. Aí cai tudo na sua cabeça, já viu. Machucar que eu ficar bom de computador. Gente. Deixa eu ver aqui o que vai aparecer aqui na tela. Espera só um pouquinho aqui, daqui uns 5 minutinhos a gente consegue voltar de novo. Até desistir de ver jogo para ficar só trabalhando direitinho, para ver se não dá problema. E você vai Japão e Alemanha começa agora, hein? Vai ver jogo, coisa. 11 cara correndo atrás de uma bolinha de cada lado, chutando ela, maltratando a bola. É louco. Dá uma bola para cada um, né? Pô, dá uma bola para cada um e resolve. Vai começar aqui, ó. Vai começar a Alemanha e Japão agora. Vou perder a Alemanha e Japão, para ficar trabalhando. Também. Aí amanhã eu vou viajar com a minha filha lá, você vai viajar no horário do jogo? Ela, vou. O que muda? Né? Não muda nada. O jogo é no Brasil. Pois é, o que muda? Eu tenho uma reunião amanhã, me mandaram uma mensagem. Escuta, amanhã tem jogo do Brasil, tá mantida a reunião? Ué, da minha parte tá mantida, trabalho, é o jogo do Brasil. Eu não vou trabalhar, porque tem jogo do Brasil. Aí você fica vendo aquele, como é que é? Eu sempre troco aí. Por causa do Belmar, meu. Do Neymar, né? Aí fica fazendo pose lá. Aí chuta a bola para fora. Eu tenho que trabalhar, gente. Não dá para ficar vendo o jogo do Brasil, não. Dá até para ligar e ficar acompanhando de longe, mas tem que trabalhar. Mas a dureza é que tudo para, né, gente? É A incrível. gente quer fazer as coisas, mas não tem condição. Tem uma Copa que eu assisti no trabalho, que todo mundo trabalhou. Acho que foi 2006. Olha, quando foi na época do Dirceu, o Dirceu fez uma vaquinha, nós compramos uma televisão daquela de tubo ainda, o Dirceu era presidente, né? Grande, e colocamos lá no plenário para na hora do jogo a pessoa assistir. No final da Copa, que o Brasil perdeu, né? Como era esperado, nós sorteamos entre aqueles que participaram da vaquinha a televisão. Tá certo. Não, acho que foi 2002. Você ganhou. Não me pergunta que eu não sei. Né? Eu estava no Banco Central, eles abriam o auditório de cima e tinha no telão no auditório. Só que você trabalhava o dia inteiro. Só naquele conseguiu confirmar, né, Flávio? Desculpa. Conseguiu, certinho. Então vamos lá, iniciar a votação. Que vida. Eu não conheci o Dirceu Pereira Zuli, conheci a filha dele, que foi juíza contribuinte.
Boa gente, foi um excelente presidente. Não conheci, cara. Não é Então, do meu... Boa gente. por unanimidade, recurso conhecido e não provido. Beleza. Porque eu fiquei triste esse mês aqui, né? Poxa, morte de duas pessoas que eu tinha um puta respeito. O Rolando Boldrin, que era um cara fantástico. Esse era realmente um paulista raiz, né? E o Erasmo ontem, porra. O Erasmo, nossa. É muito triste. Muito triste. Muito Eu triste. sou super fã do Erasmo, do Roberto. Super, super fã. Vamos para o próximo processo, gente? Processo 4143831, Metalúrgica Nakayone Limitada, da relatoria do Dr. Argus. Não temos patrono presente. Eu só vou registrar a sustentação oral. Doutor Argus, a palavra é sua. Só pedir para abrir, então, o sistema Está aqui. aberto. Está Pronto. aberto. Eu vou, enquanto eu estou falando aqui, eu vou só registrar o voto, mas é um caso relativamente simples, tá? E o que acontece estamos aqui diante de uma tese. O que é um caso, é um auto de infração horroroso, no sentido de que ele tem 24 infrações, né? O que já causa uma confusão para autuar, uma confusão para defender, uma confusão para julgar, mas toda sorte é só minha opinião pessoal. Mas o fato é que dessas 24 infrações, grande parte delas foi paga, né? A parte delas foi paga, e sobraram aqui itens remanescentes. E esses itens remanescentes, eles, na verdade, vão tratar, eu comecei dizendo tratar-se de uma tese, que é mais ou menos assim. Eu acreditei, acreditamento indevido, essencialmente, eu fiz o acreditamento dessa maneira porque eu emiti aí notas fiscais com erro e foi o que eu achei. A forma que eu encontrei foi mais ou menos assim, porque já tinha passado o prazo para eu refazer a minha nota. Então, olha, eu fiz dessa forma. Mas confesso, eu não digo que teve má fé, nem maldade, nem dolo, nem nada. Mas está errado. Mas está errado. Então, assim, por mais que tenha, que eu possa até eventualmente ser sensível aos argumentos do contribuinte, primeiro, não tem um documento. Não tem nada que comprove. Olha, mas espera aí, as operações estão erradas, está comprovado que está errado, olha, tem uma declaração de que não foi... Não tem nada. Fala, olha, como eu errei essas notas, eu refiz aqui dessa forma, então eu acreditei aproveitando assim, que a não cumulatividade me é permitida pela Constituição. Então é uma tese. E com todo o respeito ao esforço argumentativo do patrono, que merece o nosso respeito, o nosso reconhecimento, quase confesso mesmo, não tenho o que fazer, exceto, no caso aqui, conhecer do recurso, mas a ele negá-lo o provimento, porque, como eu comecei a dizer aqui, não tem grande dificuldade, né? É isso, as coisas são como elas são, não é nenhuma questão de interpretação. É evidente que, por respeito àqueles que nos assistem, por respeito aos colegas, e eu vou ler o voto aqui de maneira resumida, só para que fique registrado o meu entendimento. Deixa eu ver aqui quantas páginas se referem apenas ao relato e ao relatório e às infrações, né? 24 infrações, enfim, bem complicado. Mas vamos lá. De antemão, imperioso reiterar, restarem abertos os itens 1, 2, 13, 18, 19 e 20. Apenas 6 itens dos 24 originais. Sendo, pois, o seu objeto a matéria devolvida a esta Corte de Impostos e Taxas. Delimitada a matéria, passo ao voto. Revisito a peça acostada às folhas 2, 2, 14, e dela extraio, após apresentar breve narrativa sobre sua tempestividade e dos fatos, a recorrente passa a manejar suas razões, iniciando o capítulo 2, tal, o quanto decidido em relação aos itens 1 e 2. Quanto ao item 1, portanto, após relembrar de um lado a imputação que lhe fora dirigida e de outro, o fato de ter a recorrente registrado por meio do sistema manifesto do destinatário o evento da NFE de desconhecimento da operação, a recorrente menciona o disposto no ajuste CNF 7 de 2005 e nele busca amparo quanto a tal registro se configurar prova inconteste de que não teria havido circulação jurídica de mercadoria.
no vez de se cancelar a presente exigência fiscal. Eu cito aqui o ajuste CNF número 7 de 2005, e vamos lá. De plano, entendo que os argumentos manejados não possuem o condão de desconstituir o quanto decidido pelo julgador monocrático, a quem rendo minhas homenagens de estilo. Quando da decisão, o julgador afastou qualquer tipo de dúvida quanto ao fato de que o não conhecimento da operação pelo destinatário não permite que se conclua não ter havido a saída de mercadoria enquanto o fato gerador do CMS. Não bastasse, como veio observado pela representação fiscal junto ao item 25 do seu parecer, quanto à nota 669010, objeto da infração 1 da exordial, a recorrente não juntou qualquer documento que comprovasse o cancelamento dessa nota ou que não houve saída da mercadoria, mesmo após 3 anos da sua emissão. Realmente não encontro nos autos qualquer comprovação que sustente a inocorrência da saída de mercadoria, fato este o qual, a meu sentir, infirma a tese de se tratar de, aspas, forma inconteste de não haver circulação de mercadoria com base no ajuste CNF. Andou bem, portanto, o juízo de primeiro grau quanto à manutenção do item 1, é como igualmente decido. Já em relação ao item 2, como bem observado pela representação fiscal das folhas 2255, a infração refere-se à falta de pagamento de ICMS e operação de entrada de mercadoria oriunda de outro estado destinada ao uso e consumo da autuada. Vou à peça recursal e junto ao subitem 2.2.2, folhas 22 e 20, vejo de um lado a insurgência da recorrente quanto à infração em si, sob o argumento de que estaria o seu fornecedor enquadrado no regime do simples, e de outro em relação ao percentual de 50% da multa punitiva. Sob o argumento de que, não ocorrendo a tributação de ICMS pelo fornecedor da recorrente, também não há que se falar sobre a existência de um diferencial de alíquota do referido imposto estadual a ser exigido da empresa ora autuada, com a devida vênia, esquece a autuada das previsões dos itens 1 e 2 do parágrafo 5º do artigo 117 do regulamento, os quais dispõem que o ICMS da operação deve ser recolhido pela alíquota interna, podendo ser creditado o valor do imposto resultante da aplicação da alíquota interestadual. Cito aqui o artigo 117 e o mencionado. Não tendo sido observada a previsão da norma supracitada, é bem lançada a infração descrita no item 2 do presente AIM, devendo, pois, a mesma ser mantida nos exatos termos de sua lavratura. Já quanto aos itens 13, 18, 19 e 20, a recorrente traz junto ao subitem 2.3.1 do seu apelo argumentos genéricos acerca da suposta violação ao princípio constitucional da não cumulatividade, folhas 2221, insurgindo-se contra a glosa de créditos do ICMS destacados nas notas mencionadas na exordial. Nesse desiderato, busca amparo nos termos do artigo 453 do regulamento, concluído por correto o procedimento por ela adotado como forma, entre aspas, de neutralizar os efeitos de um documento fiscal de saída que continha erros. Sob a sua perspectiva, assim não agindo, estaria recorrente diante da hipótese de bis in idem. Trago à baila a tônica dos argumentos manejados pela recorrente. Cito aqui o que ela fala. Pondero, tomando como se minhas razões fossem, enquanto razões de decidir, as constatações do julgador tributário trazidas às folhas 21, 91 e seguintes da sua decisão, quanto ao acreditamento indevido do ICMS encontrado junto aos itens 13, 18, 19 e 20. Cito aqui partes das decisões quanto a essas 4 acusações. Diante das constatações a que se lançou luzes nas linhas precedentes, entendo por acertadas as conclusões a que chegou o julgador de primeiro grau ao final das folhas 21, 95. Cito as conclusões. É como igualmente penso, e arremato, estando incontestáveis as irregularidades descritas pelo AFR autuante e reconhecidas pela própria autuada, a manutenção do quanto decidido em relação aos itens 13, 18, 19 e 20 é a medida que se impõe. É como decido. A despeito do reconhecido esforço argumentativo encontrado junto ao subitem 2.3.2 do recurso da recorrente, folhas 2227, os mesmos não merecem guarida, eis que não ultrapassam as linhas da retórica, maiormente por partirem da premissa de que o procedimento adotado pela recorrente tem previsão legal. A suposta afronta aos princípios do formalismo moderado e razoabilidade, capitulada das folhas 2227, não se sustenta. A realidade dos fatos se impõe e fala por si mesma, ainda que em desfavor dos interesses da recorrente. Correto, pois, o trabalho do AFR autuante, como também a manutenção pelo julgador de piso. Não menos importante, tratado o mérito propriamente dito, passo a me posicionar sobre as considerações trazidas com relação à multa punitiva, bem como as demais razões dos subitens 2.4 e 2.5, quanto à justa dosimetria da multa aplicável ao caso e quanto à multa aplicada sobre o valor da operação, pela incidência de juros de mora computados com base na taxa estadual.
Bom, eu falo aqui da teoria do stare decisis, do novo CPC, mas digo que, apesar de eu me sensibilizar com o valor da multa, é uma previsão legal e não nos compete aqui afastar a lei válida, vigente e eficaz pelo 28 da nossa legislação. Entendo que as multas, desta feita, entendo que as multas devem ser mantidas, ainda que em tese, conceitualmente, eu me sensibilize com o caráter exacerbado referido pela contribuinte. Reduzi-las como modo alternativo também é vedado. Isso porque, quanto aos remanescentes itens 1, 2, 13, 18, 19 e 20 do AIM, não vejo cumprido o principal requisito do 527A, qual seja a inexistência de falta de pagamento do imposto. O DDF de folhas 17 a 24 fala por si mesmo. Em reforço às observações que encontro no item 91 do parecer da representação fiscal, quanto aos antecedentes fiscais e ao porte econômico, igualmente impedem a redução pretendida. Em tempo, destaco que encontro junto ao parágrafo 67 do parecer me aproprio das razões encontradas nos parágrafos subsequentes, que está dizendo que ela não conseguiu comprovar o direito ao creditamento dos itens 13, 18, 19 e 20, e cito aqui o artigo 85 da Lei 6374. Quanto à atualização do valor básico da multa, digo que está prevista no parágrafo 9 do artigo 85, se apresenta no artigo 565, parágrafo 4º do regulamento, está correta, de base nas decisões da Câmara Superior. A súmula 13 espanca qualquer dúvida sobre isso, eu cito a súmula. No que diz respeito aos juros, eu falo que sempre fui favorável ali ao limite da Selic, mas coloco aqui, todavia, sendo todos os fatos geradores posteriores à data de 1º de novembro de 2017, se depreende que a administração tributária já aplicou a referida taxa Selic no AIM, razão pela qual se mostra inócuo o pedido para que seja reduzido o percentual de juros a obedecer a Selic. Ele pede Selic, mas já foi aplicado Selic. Encontrado as folhas 2, 2, 3, 9 do recurso ordinário. Ante a realidade fática encontrada nos autos, julgo o correto trabalho fiscal, sendo as acusações 1, 2, 13, 18, 19 e 20 do presente AIM mantidas nos exatos termos quanto decididos pelo julgador de primeiro grau. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento. É isso, presidente, é isso, pessoal. Não tem muito o que falar. Eu acho que a minha introdução aqui resumiu bem do que falávamos, o voto já estava disponível. Fica aberto aí a divergências, mas está muito claro. O contribuinte se esforçou, mas não levou, né? Não Sim, a gente reconhece o trabalho do advogado, o esforço do patrono, mas não tem o que fazer. Quando o próprio contribuinte diz, não, eu fiz errado, mas era o que eu tinha para fazer. Eu reconheço, foi uma tentativa, mas já parte do primeiro passo, que é errada. Portanto, nós não vamos aqui transformar o errado no certo. Né? É isso. Podemos encerrar os debates, então? Podemos, doutor Zuli, doutor Flávio, doutor Tony? Verificar quórum. Iniciar a votação. Por unanimidade, recurso conhecido e não provido. Assim, encerramos por hoje. Encerramos o julgamento a sessão de julgamento do dia 23 de novembro de 2022. Oswaldo, você pode interromper a gravação, por favor? Oswaldo, você pode interromper a gravação?